Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Retomamos mais uma live da terça com um tema quentíssimo. Vamos devagarinho ingressando nessa live da terça, 18h30. Começando uma conversa muito quente, uma conversa muito provocativa. Meu querido amigo, tudo bom, Léo? Beleza? Me diz se o microfone, se o áudio tá bom. Tudo bem, Patrícia? Me conta se o áudio tá legal. Tema hoje provocativo pra cacete, estabilidade na advocacia privada. Eu vou tratar de um tema que mobiliza boa parte do pessoal que dialoga comigo nas redes sociais, boa parte dos amigos que estão no mercado, que estão trabalhando na advocacia. Então, eu vou tratar do tema estabilidade na advocacia privada. Esse é o tema da live da terça, 18h30, live importantíssima que envolve a atividade, que envolve o campo de batalha, que envolve o trabalho com o direito, o trabalho com recuperações judiciais. A gente vai ver se chega nisso. Então, a conversa é essa. Eu também vou produzir esse conteúdo para o meu canal no YouTube, então depois também vai para o YouTube, mas vamos fazer ao vivo, depois vamos lançar perguntas que digam respeito ao mercado de recuperações judiciais, mas eu quero, Rita, eu sei que a gente teve uma boa decisão lá, eu quero, Rita, tratar hoje da estabilidade da advocacia privada. Um abraço, querida, um abraço. E vamos lá, olha só, primeiro é uma alegria fazer essa live, eu quero sempre reiterar, eu gostaria de fazer muito mais vezes esse diálogo, é difícil porque exige tempo, eu preparo essa live não vem do nada, eu não vem da minha genialidade, eu não sou um gênio, não existem gênios, existe dedicação, existe trabalho, existe comprometimento. Então, essa live, especialmente hoje, estabilidade na advocacia privada é muito importante. Então eu cumprimento cada advogado que chega por aqui, cada amigo, cada amiga, cada cliente que passa por aqui. É uma alegria fazer isso. E o propósito dessa live, é criar as condições, é pavimentar o caminho para quem pretende trabalhar com recuperações judiciais. Para quem pretende, na verdade, ser muito bem remunerado para assessorar agentes econômicos em dificuldades. O propósito é esse. Marcelo, por que você produz tanto conteúdo? Eu produzo tanto conteúdo porque eu quero ver colegas assinando contratos de 6 dígitos. Isso significa mais de R$100 mil em cada contrato. É esse o meu propósito, é por isso que eu produzo tanto conteúdo. Eu sou advogado, professor, administrador judicial e sou amigo de cada uma que vem por aqui dialogar comigo. Então, esse conteúdo se destina a advogados, contadores, administradores, economistas, porque esses profissionais também podem auxiliar o Poder Judiciário na figura do administrador judicial. Então é para isso que eu produzo tanto conteúdo e é por isso que vocês sempre percebem uma alegria quando eu estou aqui fazendo live, quando eu estou aqui produzindo conteúdo, porque de fato eu sou muito feliz nisso. E assim, estabilidade na advocacia privada. Marcelo, me explica, velho. Para quem se destina para advogado, contador, economista e administrador, porque podem assessorar o juízo. Mas para quem não se destina, cara, se você é concurseiro, não é para você. Não é para você. Agora, se você pretende alcançar estabilidade na carreira pública, tudo bem, Rafael, beleza, meu velho? Quanto tempo, cara? Aí, quem sabe, vale a pena navegar nesse mar, nessa live que está começando. Tá bem? Então, eu não vou tratar aqui necessariamente de recuperação judicial. O meu tema hoje é estabilidade na advocacia privada. É isso que eu quero conversar com você. E eu vou tratar dos fundamentos, das raízes, da explicação prática que envolve esse tema. Olha só, gente, vamos lá. Por que surgiu essa questão? Essa questão surgiu, e eu quero aqui enfrentar, porque na realidade existe uma ilusão. E essa ilusão segue se reproduzindo quando o tema é advocacia, quando o tema é o trabalho do advogado. Muitos amigos, amigas, muitos conhecidos, muitas pessoas vão para a faculdade de Direito imaginando que, tão logo formados, vão buscar a carteira da ordem e com a carteira dos advogados, com o número da OAB, estarão, enfim, inseridos no mercado profissional, atuando como advogado. E como mágica, essa assessoria, essa carteira da ordem, que a gente tem tanto orgulho, né, gente? Quem é advogado sabe disso.
essa carteira da ordem vai magicamente trazer uma remuneração. Essa ilusão, ela simplesmente, como eu estou dizendo, ela é uma ilusão. Então, não é o fato de acessar uma carteira da ordem, de ter um número na OAB, que vai produzir uma renda. E assim, teria tanta coisa a dizer a respeito disso. Uma vez eu fui num encontro dos advogados, em uma cidade do interior, que eu não vou mencionar qual é, mas eu fiquei tão preocupado com a situação econômica dos colegas, que eu ouso dizer que hoje a profissão de advogado está, de algum modo, proletarizada. Diz alguma coisa para vocês isso? Quem concorda comigo? Quem já não atravessou um grupo de advogados e percebeu, opa, olha só, não existe uma relativa proletarização do trabalho do advogado? Então, no meu ponto de vista, a partir da experiência prática de acompanhar grupos, em uma assembleia especialmente eu percebi isso ficou latente. E na realidade, essa ideia de proletarização da advocacia, ela passa por uma ilusão com relação à ordem. Existe uma ilusão de que o advogado, tão logo tenha a carteira, naturalmente o mercado vai girar. Então, por que é uma ilusão? Porque isso não corresponde à realidade. E aí o que mais se tem é um número absurdo de colegas com a carteira, com vontade de trabalhar, com competência para trabalhar, mas que não possuem uma renda razoável, uma renda, por assim dizer, digna. E é isso que a gente encontra no mercado da advocacia. É isso que a gente encontra nos colegas. Isso por uma razão que diz respeito a uma explicação econômica. Olha só, me acompanhe. Quem está me acompanhando, escreve aí. Estou acompanhando, Marcelo. Diz boa noite para mim. Boa noite, Marcelo. Como é que você está? Diz aí. Vamos lá. Tudo bem, Afonso? Tudo bem, Maíra? Tudo bem, Vitor? Vamos lá. Me digam aí se estão me acompanhando. Então, então essa ilusão, ela parte da seguinte ideia. Assim, se tem, o advogado tem uma remuneração de profissional liberal, mas a profissão ela é distinta dos outros profissionais liberais. E agora venham comigo. Olha só. Vamos fazer uma reflexão aqui. Imagina um proprietário de laboratório, que é um empreendedor. Esse empreendedor, para cada serviço prestado, ele recebe a sua contraprestação financeira. Então, como é que eu sei disso? Minha esposa, Rafa, tem um laboratório. Cada exame que um paciente faz no laboratório, ou o plano de saúde remunera ela, ou o sistema público de saúde, ou o próprio paciente cumpre o pagamento para o seu exame. Mas vamos adiante, pegue o dentista. O dentista ele recebe o paciente faz a consulta, faz o tratamento, e na própria consulta e o tratamento é todo remunerado. A gente pode, né, Juliana, também falar do médico. Né? O médico faz a mesma coisa. O médico, para receber o paciente, ele já tem os honorários percebidos. E assim, tudo bem, vai. Né? Na realidade, todos os profissionais liberais, eles têm a remuneração quando dá prestação de serviço. Agora, corta para mim. Existe um senso comum entre os advogados que é equivocado. O senso comum é o seguinte, Marcelo, a gente é mal remunerado porque a gente não é valorizado. Então, o que o advogado médio pensa? Olha, eu não recebo meus honorários porque eu não sou valorizado. O médico é valorizado, o dentista é valorizado, mas eu não sou. Na realidade, existe um delay nessa leitura, no meu ponto de vista, e posso estar enganado. Vem comigo um pouco mais que vocês vão chegar onde eu quero chegar. Na realidade, a prestação de serviço do dentista, do médico, do proprietário do laboratório, diz respeito a um serviço que se acaba no atendimento. É por isso que se você vai num médico, o médico encerra a consulta, ele cobra a consulta porque se encerrou a consulta. É por isso que você vai fazer um exame, você faz o exame, quando você recebe o exame, você está encerrada a relação. Com o advogado não é assim. Com o advogado, a dificuldade é a percepção equivocada entre os colegas, mas com o advogado, o atendimento, a consulta, é o início do relacionamento. É o início do relacionamento, é o primeiro contato. Que, em regra, para quem está pelo menos há 2 anos na advocacia, sabe que, em regra, se estende.
Não existe relação entre advogado e cliente que se encerra em uma consulta. E eu, na realidade, faço isso. Eu, na realidade, presto consultas a muitos colegas advogados, presto consultas também, claro, a muitos agentes econômicos em crise. E aí sim, como a consulta é algo pontual, né, Léo? A consulta é algo pontual, no meu caso, porque existe a curiosidade de algum advogado para entender como proceder em determinada recuperação judicial. A consulta é pontual, se encerra ali, vida que segue. E aí os honorários são pagos pela consulta. Mas normalmente, em regra, o advogado recebe o início de um processo. O primeiro atendimento não é uma consulta que se encerra. O primeiro atendimento é o início de um relacionamento profissional. Tá bem? Então, vê bem, existe uma distinção profunda entre o trabalho do médico, o trabalho do dentista, o trabalho do laboratório, enfim, como eu mencionei, e o trabalho do advogado, porque o advogado está começando uma relação de trabalho com o cliente. Uma relação que vai se estabelecer a partir da distribuição de uma petição inicial, do início de um processo. Então, não faz sentido comparar a remuneração de uma consulta médica com a remuneração de um advogado. Não faz sentido, porque o advogado vai iniciar um trabalho, o médico se encerra naquele momento. E é por isso que muitos advogados, é por isso que a média profissional de remuneração, é por isso que cada advogado recebe, em média, um valor inicial e valores expressivos ao final do processo. Me diz se faz sentido. Me diz se é isso que você vive, me diz se é essa prática que você conhece. Se isso faz sentido, vem comigo que você vai entender onde nós vamos chegar. Nós estamos tratando aqui, Égina, do tema estabilidade na advocacia privada. É disso que se trata. Então, eu quero seguir aqui, refletindo com você, como opera o trabalho do advogado. E eu estou dizendo para você o seguinte, ao contrário de outras profissões liberais, ao contrário do empreendedor, da empreendedora, ao contrário do médico, da médica, do dentista, ao contrário, enfim, da média profissional, o trabalho do advogado ele não se encerra na consulta. Pelo contrário, ele começa na consulta. E ele vai prosseguir com a distribuição da petição inicial e com a instauração do processo. É isso, né, Patrícia? Então, se é isso, como é que é a regra de remuneração desse processo, desse advogado? Em média se tem a remuneração inicial, com um aporte inicial, então, para distribuição da petição inicial ou mesmo para consulta, e honorários expressivos ao final do processo. Então, os honorários mesmo daquele processo que você distribuiu a petição inicial, que você fez audiências, que você, enfim, juntou em embargos de declaração, fez recursos ED, fez agravo, fez apelação. Apenas quando transitar em julgado a decisão, você vai distribuir uma execução para, eventualmente, auferir aqueles honorários mais expressivos. E essa é a média da remuneração do advogado, da advogada que trabalha em ações. Marcelo, me dá exemplos de ações. Eu estou falando de ações de responsabilidade civil, eu estou falando de reclamatórios trabalhistas, eu estou falando de ações indenizatórias, eu estou falando de direito de família, eu estou falando, portanto, CDC, eu estou falando da média de ações judiciais que o advogado do direito civil, do direito de trabalho, enfim, da média dos profissionais de direito de família atuam. Funciona exatamente como eu descrevi. E se alguém se reconhece nisso, me diz se é isso. Escreve aqui, é isso mesmo, Marcelo. É isso mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer é que a média é essa. Distribuição da petição inicial, alguma remuneração, junto com a consulta e, após honorários expressivos, um percentual do direito discutido em juízo ao final. Se é isso, vocês concordem comigo. Então, assim, olha só, o que acontece na realidade é que também muitos advogados, em razão do mercado, de uma competitividade agressiva, de uma competitividade desleal, de uma competitividade que, por vezes, merece ser muito criticada, o mercado, por vezes, faz com que o advogado nem cobre a consulta, nem cobre a distribuição da petição inicial. Eu conheço casos de colegas que fazem ações só pelo risco. Só pelo risco. Portanto, esses advogados eles não são inteligentes,
Claro que eles são inteligentes. Eles percebem que a ação ela é interessante e eles distribuem a ação sabendo que, ao final, terão honorários expressivos a receber. Como é que a gente vai dizer que não é inteligente? Isso é uma decisão inteligente. Então, quem está me entendendo, escreve, eu estou entendendo. Valeu, Jorge, isso mesmo, isso aí mesmo. Eu quero entender se a gente está conectado aqui. Então, essa é a realidade, tá bem? Se essa é a realidade, agora, atenção, atenção. Se essa é a realidade, deixa eu contar uma notícia ruim, talvez, uma notícia que eu vou dizer o seguinte, vamos dar real aqui. Dar real. Nós estamos falando em instabilidade na advocacia, tá bom? Se essa é a realidade, por mais que o advogado que faça isso vá alcançar honorários expressivos ao final, ele vai, porque a gente sabe que o processo demora, mas o processo uma hora chega ao fim. Então, em algum momento, esses honorários expressivos farão parte do patrimônio do advogado, excelente. Por mais que ele tenha esse direito, fato é que essa expectativa de honorários expressivos não corresponde à satisfação do dia a dia dele. Não paga as contas cotidianas. E é por isso, meu querido Basílio, e é por isso que, por mais que o advogado, a advogada que eu estou aqui descrevendo tenha honorários expressivos a receber, não um, não dois, não três, eventualmente tem colegas que têm várias pequenas boladas para receber, e a gente sabe que existe isso. Quem está há mais de 5 anos na advocacia tem. Eu tenho várias. Por mais que exista essa realidade, o fato é que o dia a dia pode não ser tão seguro. E isso acontece porque alguns colegas esquecem do que eu vou dizer agora, e vale ouro o que eu vou dizer agora. Vale ouro. Por favor, me ouçam. Existe nesse tipo de conduta, de caminhada profissional, um desequilíbrio na carteira de clientes. Marcelo, cara, hoje é jogo do Inter. Inter e River. O que tu tá fazendo que não tá lá no Beira-Rio? O que tu tá fazendo que não tá no bar tomando um chopp acompanhando a preparação do Inter? Eu tô aqui querendo que você me acompanhe nessa jornada para trabalhar com recuperação judicial. Por isso que eu não tô fazendo isso. Eu tô aqui empolgado porque eu tenho uma alegria imensa de ter o retorno, por exemplo, do Basílio, dizendo boa noite, grande, Marcelo. Tenho uma alegria imensa em ver cara advogado que foi aqui conversando comigo. A Patrícia chegou aqui, já falou, Marcelo, concorda, é isso aí. O Jorge disse, Marcelo, isso aí mesmo. Então, eu gosto disso. Se eu não gostar, você não ia estar fazendo, né, gente? Então, assim, ó, eu gosto demais dessa conversa. Olha só, existe um desequilíbrio normal na carteira de cliente desses advogados, que eu aqui descrevi. Então, honorários expressivos. Honorários expressivos. Ao final. E no curso, como é que faz? O que eu entendo inteligente, o que eu proponho como estabilidade na advocacia privada é construir um equilíbrio nessa carteira. É imprescindível que o advogado, que a advogada construa um equilíbrio nessa carteira que permita seguir apostando em grandes honorários, eventualmente assumindo contratos de risco, mas que tenha uma remuneração constante, previsível, regular. Porque essa é a única forma de se sedimentar uma carreira na advocacia contemporânea. E é por isso que a gente encontra muitos profissionais aposentados do Ministério Público, da magistratura, das carreiras públicas, voltando para a advocacia. Fizeram a carreira pública, têm a aposentadoria garantida e agora vêm concorrer conosco. Na realidade, nós precisamos também construir essa regularidade. Nós precisamos, ao lado das ações, olha só, ao lado das ações que nós cobramos o ingresso, alguns nem cobraram porque não viram condições do cliente arcar. Isso é muito forte nas reclamatórias trabalhistas. Quem nunca conheceu um cliente que não tinha condições sequer de prover a sua vida com dignidade, que precisava distribuir um reclamatório trabalhista? Bom, o advogado especializado na seara laboral sabe que cotidianamente encontra o trabalhador, a trabalhadora que precisa de uma assessoria, que a ação tem um valor expressivo e que, enfim, não tem como cobrar do cliente colaborador e faz assessoria a respeito disso. Esse camarada vai receber, ao final, um percentual, mas isso
na área de distribuição, e esse trabalho não vai remunerar os custos cotidianos do escritório. É por isso que é necessário fazer um equilíbrio na carteira de clientes. Essa expressão é fundamental. Se tiver alguma dica de hoje, é essa. Anote aí, eu tenho a obrigação de sentar e planejar, é isso mesmo, sentar e planejar um equilíbrio na minha carteira de clientes. Eu tenho que ter pelo menos 2, 3, 4 clientes que tenham contratos com valores discutíveis, mas regulares, valores mais baixos, mas regulares. Tá bem? Eu conheço colegas que têm contratos com várias empresas de 1 salário, de 2 salários, para uma assessoria empresarial. Tudo bem, é uma forma interessante. Agora, veja bem, olha só, Andréia, ó, na esfera laboral nem tem como cobrar entrada. Perfeito. Então, Andréia, nesse sentido, é imprescindível que você tenha, se você trabalha na área laboral, que você tenha um contrato, que você tenha alguns clientes que façam esse pagamento mensal. Por quê? Para não fazer com que você acabe ingressando nas fileiras do concurso público. Eu tive alguns bons amigos, eu tive uma colega que trabalhou comigo em várias ações com valores expressivos, que não pôde esperar esses valores expressivos chegarem à sua conta, acabou ingressando na carreira pública. Mas é uma advogada. Tem tudo para... É uma advogada, trabalha com direito e é excelente, mas, enfim, não pôde ficar no escritório em razão da ausência dessa estabilidade. O que eu estou chamando a atenção é que é imprescindível olhar com carinho para esse equilíbrio na carteira de clientes. É imprescindível que o advogado e a advogada que faz essa caminhada tenha esses honorários expressivos, tem que ter, mas atente também para a prospecção e para o fechamento de contratos que ofereçam essa regularidade. Fazendo isso, você terá uma tranquilidade no dia a dia do escritório e, quando começar a entrar os valores expressivos, o patamar de vida, o patamar de vida pessoal, o patamar de vida familiar se altera e evolui. Agora, se não tiver essa constância, é muito provável que, em breve, em curto, médio, longo prazo, a frustração com a advocacia apareça. Por que eu estou fechando questão nisso, gente? Eu fecho questão nisso porque, na realidade, a ilusão que muitos advogados possuem é de que eu vou receber mais se eu tiver mais clientes. Não é verdade? Quantos de vocês já não ouviram isso? Olha, eu não tenho uma remuneração interessante porque eu não tenho tantos clientes. Eu tenho que correr atrás de clientes, eu tenho que fazer... O Léo mesmo, há pouco tempo, escreveu aqui, eu tenho que fazer muito network para ter muitas ações, aí sim eu terei honorários expressivos. Isso, na minha percepção, é um equívoco. É um equívoco. Você não vai ter honorários expressivos por causa do volume de ações, a não ser que você atue em um contencioso de massa. E, enfim, não sei se vale a pena fazer isso, até porque precisa de uma estrutura muito grande por trás. Agora, não é correto, no meu ponto de vista, o aumento do número de processos necessariamente não leva a honorários mais expressivos. No meu ponto de vista, não leva. Na minha experiência prática, não leva. Na minha experiência prática, o que leva é o seguinte: você ter alguns clientes estratégicos que não esperam ao final do processo para arcar com os honorários. Você não assume o risco com o cliente de, eventualmente, não obter sucesso no processo. E aí, assim, quais são os melhores processos para isso? Vocês compreendem que é possível fazer uma reflexão longa, que eu fiz aqui por 20 e tantos minutos, para chegar à conclusão que o ideal da carreira para uma estabilidade na advocacia privada, eu estou tratando do pressuposto aqui que você não é servidor público, que você não tem uma remuneração fixa em razão de uma aposentadoria, por exemplo. Eu estou tratando aqui do advogado privado, raiz, que está há 5 anos advogando, 6 anos, 3 anos, 4 anos, e esse cara quer estabilidade. Esse cara quer planejar o futuro, esse cara quer planejar eventualmente uma viagem, esse cara quer planejar eventualmente uma aposentadoria. É disso que eu estou falando. Então, nesse contexto, o ideal segue, cara.
segue. Trabalha com reclamatório trabalhista, segue nisso. Não tem problema nenhum. E conta com os honorários ao final. Indenização de responsabilidade civil, idem. Ações de direito de família, que é desafiadora. O direito de família é um mundo à parte, né? Porque trata com os dramas mais graves da humanidade, cá para nós, né? Que se escreve já há mais de 2000 anos, com os gregos, enfim. Então, segue nisso, mas constrói um posicionamento, constrói uma estratégia de prospecção, de assessoria a empresas, especialmente no nicho de assessorias a empresas em crise. Por quê? Porque eu vou dar o exemplo agora que a gente começa a encaminhar aqui, vou dar o exemplo de um procedimento de mediação. Imagine o seguinte, você tem um cliente, ou você se coloca à disposição, tem uma formação, sabe como proceder, que pretende assessorar um agente econômico em dificuldades. Em dificuldades, mas que não está em vias de ingresso em recuperação judicial. Apenas não tem mais condições de pagar, de cumprir os contratos com instituições financeiras. É isso. Então, tem 3 ou 4 contratos com 2 ou 3 ou 4 instituições financeiras e não tem condições de pagar esse contrato. Dívida aqui no total gira em torno de 700 mil, 600 mil, 800 mil, valores relativamente baixos para uma recuperação judicial. Tá bem? O que você pode fazer e começar a pensar em honorários fixos, que vai ter uma remuneração regular? Você pode abrir um procedimento de mediação e iniciar tratativas negociais, pactuando com integridade, é absolutamente íntegro, é absolutamente justo do ponto de vista do seu trabalho, que você tenha uma remuneração mensal enquanto perdurar o procedimento de mediação. Isso pode durar 4, 5, 6 meses. E esse procedimento pretende, a um só tempo, respeitar o direito dos credores de receber legitimamente seu crédito e, de outro lado, criar condições para que o agente econômico em crise consiga adimplir as parcelas. Então, isso é uma possibilidade. Nós estamos falando aqui de honorários mensais por 3, 4, 5, 6 meses. E isso é uma possibilidade que, assim, Sandra, está na sua mão. Tá colocado. Eu já abordei esse tema. Então, não é difícil manejá-lo desde que tenha uma boa formação e tenha uma capacidade negocial. Marcelo, quero conversar mais sobre isso. Vamos conversar mais sobre isso, maior prazer. Quem está curtindo isso, por favor, escreve aí, tá bem? Então, esse é o primeiro caminho de começar a construir uma remuneração que não vai apenas ser alcançada ao final de um processo. Vê bem, a abertura do procedimento de mediação já envolve essa possibilidade de remuneração. Segunda possibilidade, recuperação judicial. Meus queridos colegas, nós estamos diante de pelo menos 6,3 milhões de empresas endividadas. Quem estuda a economia, quem acompanha o que está acontecendo na economia, existe um receio de que a economia siga patinando por mais um tempo. Isso já faz 10 anos, já fazem 10 anos. Então, nada mais alvissareiro hoje do que oferecer a um agente econômico em crise a solução de, por exemplo, suspender por 1 ano as suas dívidas, conforme o artigo 6º da Lei 11.101. Isso, do ponto de vista do advogado, da advogada, oferece uma remuneração mensal que pode, sim, ser contratada em até 36 meses. Pergunta como é que são os contratos que eu faço quando eu pactuo recuperação judicial. O contrato de honorários que envolve o processo de recuperação judicial envolve parcelas de no mínimo 36 meses, com um valor de entrada e o valor mais significativo parcelado em 36 meses. Se você faz isso, você está, na realidade, pactuando uma remuneração constante, uma remuneração regular, uma remuneração previsível e você vai fazer o trabalho sabendo que você já está recebendo por esse trabalho. Agora, faz a comparação com aquele contrato que eu inicialmente estava desenhando aqui. O contrato de uma ação indenizatória, por exemplo. Você, eventualmente, nem recebeu a entrada, o que eu acho muito discutível, não cobrar para distribuir a petição, mas vamos lá. Então, você, eventualmente, nem recebeu para distribuir, trabalhou 1, 2, 3 dias, fez mais de uma consulta com o cliente, deu mais
de um atendimento, fez mais de um atendimento com o cliente e vai receber só ao final se obtiver êxito. O que o processo de recuperação judicial oferece para a sua carreira, para você, é, nas palavras que eu chamei aqui, estabilidade. Você inclui no seu escritório 2 recuperações judiciais médias. Marcelo, o que significa uma recuperação judicial média? Olha que boa pergunta. Olha só. Olha que boa pergunta. O que significa uma recuperação judicial média? Recuperação judicial média diz respeito... Pequena, média. Vamos pensar numa pequena para média, tá? 4, 5 milhões. 4, 5 milhões. Isso significa honorários, se você incluir honorários de uma recuperação judicial de 4 milhões, coloque 10%. Isso significa 400 mil reais. E você pode pactuar um percentual também do risco. Ou seja, se você alcançar deságio na construção do plano de recuperação judicial, você tem também um bônus de êxito em relação ao deságio alcançado. Pega essa dica. Mas, enfim, só no principal, nos 400 mil reais dos honorários dessa recuperação judicial, você vai receber 10% desses 400 mil na entrada. E os outros 360 mil, olha que exemplo interessante esse, você vai receber parcelado em, por exemplo, 36 meses. Isso significa 10 mil reais por mês. Com uma recuperação judicial. Agora coloca 2 recuperações judiciais. Coloque que você está sempre trabalhando com 2 recuperações judiciais, o que não é um absurdo. Você faz o cálculo, você estará manejando esses valores com constância, com regularidade, com previsibilidade, e vai concomitantemente trabalhar em todos os outros processos que têm uma promessa futura importante. E eu não subestimo essa promessa futura. Eu acho que sim, tem que apostar nesse processo também. Mas você terá segurança. Você terá estabilidade para fazer esse trabalho futuro e terá o dia a dia organizado. Não precisará ficar esperando para, quando encerrar o processo de recuperação judicial, auferir honorários. E aí você vai me dizer, olha só. Você vai me dizer, mas Marcelo, e não tem risco de não receber? Cara, se a empresa não obtiver êxito, e você vai fazer com que a empresa tenha sucesso, mas se a empresa não obtiver êxito, você vai habilitar esses honorários no processo de falência. E o seu crédito será um crédito trabalhista, classe 1, privilegiado. Ou seja, não faz sentido ficar de costas para os processos de recuperação judicial. Eu recomendo, a minha recomendação sempre é, cara, é óbvio, coloca no portfólio recuperação judicial, coloca na linha de frente da sua atuação em recuperação judicial, porque o máximo que vai acontecer é você não promover recuperações judiciais, mas estabelecer procedimentos de mediação, o que vai também lhe oferecer honorários mensais interessantes. No limite, 2 recuperações judiciais por ano que você feche, significa os honorários que eu aqui descrevi. É por isso que esse é um mercado muito fechado do direito. É por isso que eu costumo dizer que esse é o nicho do direito mais rentável, dentre todos os outros. Sabe que eu estava conversando com um colega, com um amigo, na verdade, que não era do direito, e ele queria entender melhor a recuperação judicial. E eu, como tenho o curso, e eu, como tenho esse posicionamento, eu, como tenho essa caminhada, comecei a explicar e ele começou a me perguntar em termos financeiros. Marcelo, mas uma recuperação judicial, o que envolve de valores? E eu comecei a contar uma recuperação que eu tô prestes a distribuir. Comecei a contar a partir da prática, que eu não posso abrir aqui, mas que eu estou prestes a distribuir, a petição inicial está pronta, já tem alinhado o contrato, o cliente já começou a pagar. Então, e eu comecei a contar o caso concreto. Cara, olha só, uma recuperação judicial que envolve 6 ou 7 milhões, o pactuado no contrato é X, o cliente já pagou tanto. Tá, Marcelo, mas já foi distribuída a recuperação? Ainda não foi distribuída. Por quê? Porque faltam alguns documentos previstos no artigo 51 da Lei 11.101, Marcelo, você é doido, é isso mesmo. Ainda não foi distribuída a petição inicial, mas ela está pronta. E por que não foi distribuída? Porque a gente está na dependência da contabilidade de concluir alguns documentos previstos no artigo 51 da Lei 11.101. E aí esse meu amigo perguntou, mas Marcelo, você já recebeu esses valores? A gente já recebeu. Valores expressivos. Valores superiores... valores expressivos, acredite, valores expressivos. E aí por que o cliente pagou? Porque o cliente entende o benefício que a recuperação judicial oferece. Então,
sonho do Marcelo, que cada um que está aqui vai trabalhar com recuperação judicial, eventualmente comigo, que caminhe comigo nos lugares em que eu estou produzindo conteúdo, eventualmente no treinamento, enfim. Né? Sonho. Agora sim, Marcelo, eu não quero, porque eu adoro fazer ação de direito de família, eu amo direito de família, eu amo reclamatório trabalhista, eu amo fazer ações indenizatórias. Cara, tudo bem, velho, faz e você vai... Eu adoro direito bancário, vai no direito bancário. Agora, assim, ó, você vai receber esses valores contratados ao final. Mas, minha querida colega, meu querido amigo, avalie nesse percurso também incluir recuperação judicial. Porra, nós estamos falando de estabilidade na advocacia privada. Nós estamos falando em criar condições no escritório para você voar em outros campos também. Vocês entendem que não faz sentido ficar de costas para isso? Não tem lógica esquecer esse mundo. E, bom, eu não quero trabalhar com recuperação, mas é muito difícil. Cara, quem diz que é muito difícil é porque não me acompanha. Porque tem caminhos, tem atalhos de interpretação e eu faço isso cotidianamente. Então, estabilidade na advocacia privada. Como eu alcanço isso? Esse é o título da live da terça, a live do dia em que o Inter vai ganhar do River Plate por mais de 2 gols de diferença e nós vamos passar na Libertadores. Essa é a minha crença, essa é a minha fé, essa é a minha religião. Que coisa doida. Mas, enfim, a proposta é essa. Você deve prosseguir em todos os processos e ver aqui, eu não distingo nenhuma área. Porque, na minha percepção, é possível trabalhar com recuperação judicial partindo do absoluto zero. E eu tenho experiência para contar isso para vocês. Eu falo isso de coração. E com transparência. Eu tenho repetido isso. Um dia me perguntaram, Marcelo, por que você produz tanto conteúdo? Eu sou advogado, eu sou administrador judicial e eu sou professor. Então, aqui eu estou no campo da educação também. Então, assim, ó, segue na ação indenizatória, segue no direito de família, segue no direito de trabalho, segue, cara, vai nessa também. Agora, porra, você entendeu que para ter uma estabilidade no seu escritório, uma estabilidade na sua vida, é interessante ter honorários constantes, com previsibilidade, com regularidade. A pergunta que eu faço é, quais os processos que você atua que oferecem isso? Se você atua em processos que oferecem essa estabilidade, excelente. Agora, se você não atua e 99,9% dos advogados não atuam, você deve prestar atenção, criar estratégias para atuar nesse tipo de processo. Por isso que eu espero que você esteja aqui até agora. A ideia é essa, que você pense nos processos. Por quê? Porque acreditar que uma avalanche de ações judiciais que distribuir dezenas, centenas de ações judiciais equivale a honorário expressivo, significa não entender a curvatura da roda. Né? Na minha percepção, é mais ou menos isso. E dizendo isso, eu esclareço qual é o caminho para a gente alcançar a estabilidade na advocacia privada. Fez sentido? Me conta se fez sentido e a gente já vai encaminhando a live da terça que eu tenho produzido com tanto carinho que eu vou conseguir produzindo. Se prepara para a semana que vem. Se prepara para a ideia de uma live também de happy hour na sexta-feira. Mas fez sentido? Fez sentido, me diz ok aí. E vamos em frente. Tracei a promessa no início de explicar como construir uma estabilidade na advocacia privada e, ao final, trouxe a resposta, acredito que satisfatória. Meus queridos colegas, obrigado pela atenção, eu valorizo demais a atenção de cada um, de cada uma, valorizo demais a troca que a gente recebe também no direct, que a gente recebe mensagem, responde as dúvidas, tudo isso está na nossa caixinha do coração e fica aqui o abraço a cada uma, seguimos em frente nos próximos conteúdos. Grande abraço, em frente.